convido os amados para a leitura em Mateus 25. Estamos fazendo a exposição no livro de Mateus. Estamos no capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30. Eu farei a leitura e peço que você também observe na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Só para localizar você, na última exposição nós falamos acerca da parábola das 10 virgens. O Senhor Jesus está falando acerca da parábola do reino de Deus, está comparando. Então, dos versos 1 até o 24, do 1 ao 13, ele falou acerca das 10 virgens, comparando o reino de Deus. Agora, ele continua comparando o reino de Deus, agora, a um homem, a um dono de posses, que confia os seus bens aos seus arrendatários. Então, eu vou continuar a leitura. Aliás, vou repetir o verso 14, diz assim: Pois, então, o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. As parábolas do reino, o Senhor Jesus ensina, através destas histórias, verdades acerca do reino de Deus. Na parábola das 10 virgens, que nós expusemos aqui semana passada, Jesus chamava a nossa atenção para a vigilância. Estarmos atentos, vigilantes. Qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. Os que estiverem preparados irão com Ele, à semelhança das sensatas, das prudentes, que tinham também o azeite. Aqui, nesta parábola, a ênfase é a diligência.
é a forma como nós estamos administrando tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, até que Ele venha. Então, esta parábola ensina acerca da diligência, a forma como nós estamos administrando tudo que o Senhor colocou nas nossas mãos, tudo que Ele confiou a nós. O tema desta parábola é como devemos administrar os bens que o Senhor confiou a nós até a sua volta. É uma parábola sobre mordomia cristã. Somos mordomos do Senhor. Jesus é o dono de todas as coisas. E nós, os mordomos. Interessante a palavra usada aqui para o administrador, o mordomo, no grego oikodomeo, da onde vem economia, oikonomos, é aquele que administrava a casa. Oiko, de casa, oikos, e nomos, de lei. É a lei que registra, que regula a casa. Algumas pessoas chamavam de governante, aquele que, então, administrava a casa, os bens, os alimentos, sabia o que faltava, o que precisava comprar, o que precisava ter. Assim somos nós. Deus colocou em nossas mãos. E o Senhor, então, ao retornar para o céu, para o Pai, não nos deixou sem suprimentos. Ele nos confiou aquilo que para Ele é de grande valor, e a nós cabe administrá-los com diligência. Eu queria destacar aqui algumas ações destes servos e, no final, fazer algumas aplicações. Primeiro, nós podemos observar aqui que Deus é o dono de tudo e nós somos os administradores. Os versos 14 e 15 dizem isso. Pois o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, os seus economistas, os seus oikônomos, e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. E a cada um, segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Então, aquele homem tinha um grande capital. E esse homem, então, confiou parte do seu capital a seus administradores, para que eles fizessem, então, este capital render. Fizesse o seu capital render. A palavra talento aqui, que ele administrou aos seus servos, não está aqui significando, como a gente costuma falar, ele tem o talento para música, ele tem o talento para artes marciais, não é esse tipo. A palavra talento aqui era uma unidade de peso, que também significava uma unidade monetária. Então, um talento era um peso. Se fosse de ouro, era um valor muito elevado, se fosse de prata, um menor valor, ou de cobre. A questão é que um talento valia muito dinheiro, muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, era o equivalente a um trabalhador comum trabalhar de 15 a 20 anos para ter um talento. Então, aqui, digamos aqui que estamos falando de 1 milhão ou milhões. Imagina um trabalhador comum juntar 1 milhão. É uma coisa que demoraria muito ou jamais consegue juntar. Então, não estamos falando de pouco dinheiro. Esse homem era um homem que tinha um grande capital. E ele, então, distribui aos seus servos, viaja para que eles, então, façam render estes talentos, estes valores monetários. Ele percebe aqui, meus irmãos, interessantemente olhar, que ele vê que nem todos têm a mesma capacidade. Olha que interessante o conceito aqui deste homem que tem um capital. Nem todos têm a mesma capacidade de fazer render o capital, o valor monetário. Tem pessoas que têm menos capacidade, tem pessoas que têm mais. E ele conhecia estes homens. A um que ele conhecia mais, sabia que esse homem era um bom administrador, confiou
5 talentos, uma fortuna, muito dinheiro. A outro confiou 2 talentos, também muito dinheiro. E ao outro confiou 1 talento, que também era muito dinheiro, coisa de 20 anos para um trabalhador comum adquirir. E esse homem, então, viaja, ele vai para outro país. Então, ele haverá de retornar. Mas estes homens vão administrar estes talentos conforme a capacidade, o conhecimento, mas especialmente a fidelidade de cada um, que nós vamos ver aqui. Podemos aplicar assim, meus irmãos, qualquer coisa. Aí sim, fazendo uma aplicação, né, a palavra talento aqui é valor monetário, mas fazendo uma aplicação para nós, os talentos podem ser qualquer coisa que Deus coloque nas nossas mãos, para que nós administremos para a glória de Deus. E a todos Ele deu talentos, a todos Ele distribuiu dons, a todos Ele distribuiu capacidades. Pode ser a sua influência no seu bairro, na sociedade, pode ser o seu dinheiro, o valor monetário, o seu capital, o que você tem, Ele colocou na sua mão para administrar. Veja, possuir um capital não é pecado em si. Desde que você compreenda que você possui isso porque foi dado por Deus, para que você administre para a glória de Deus. Pode ser outras coisas, como o seu conhecimento, a sua saúde, a sua força, o seu tempo, os seus dons, o seu raciocínio, o seu intelecto. Tudo que Ele te deu é para que você administre para a glória de Deus, para a glória de Deus, para o crescimento do seu reino, do Evangelho, da igreja. De onde vieram essas coisas? Não foi da sua força. Porque se Deus tirasse a tua saúde, você não teria força para trabalhar. Veio do Senhor, tudo vem do Senhor. Tudo vem das mãos de Deus para que nós administremos para a glória do Senhor. E o Senhor, sendo generoso conosco, não deixa também de ser justo. Ele é justo, uma vez que Ele confia talentos a cada servo, de acordo com a sua própria capacidade, para que administre. Ele não vai jamais exigir de você algo que está além da sua força, além da sua capacidade. Ele é justo. Se você for um empresário e você tiver máquinas de valores muito elevados, você não vai colocar qualquer funcionário para pilotar aquela máquina, ou para conduzir, ou para manusear aquela máquina. Você vai colocar alguém que tem capacidade para isso. Assim, esse homem, então, distribuiu estes talentos. E é muito bom, meus irmãos, nós vermos pessoas prosperando. Nós não cremos na teologia da prosperidade, que faz uma negociata com Deus, que faz uma barganha com Deus, e você traz o seu dízimo, a sua oferta, e você vai prosperar. Nós não cremos assim, mas nós cremos na prosperidade bíblica. Aquele que trabalha com as suas mãos, honestamente, como diz a palavra, aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe com as suas mãos, para ter para você e para adquirir e também para acudir ao necessitado. Significa que aquele que é diligente no seu trabalho é abençoado. E João Calvino defendia o seu ideal econômico, defendendo, então, 3 princípios: o trabalho, poupança e frugalidade. Trabalhe, adquira os seus bens, poupe, guarde uma parte do dinheiro e tenha uma vida frugal. Não seja um ostentador, não seja um gastador. Tenha para você e para também atender ao necessitado. Não é pecado, não é anticristão você ter o seu capital, você ter as suas posses, desde que você entenda que vem de Deus e também para a glória de Deus. Assim, este homem distribuiu os seus haveres entre os seus servos e partiu.
Nós podemos olhar aqui também, meus irmãos, que a forma como cada um deles fez uso daqueles talentos. Vamos observar os versos 16 a 18. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que chama a atenção aqui é a palavra imediatamente. Mal o dono dos bens viajou, partiu, imediatamente o que recebera 5 talentos saiu para negociar. Começou a trabalhar para fazer render, para fazer aumentar aqueles bens. Da mesma forma, o que recebeu 2, imediatamente não ficou perdendo tempo. O servo que recebeu 1 talento, no entanto, foi indolente, preguiçoso, irresponsável. Não fez nada para fazer aquele dinheiro render. Simplesmente enterrou. Os que desprezam a palavra de Deus, os que negligenciam a oração, os que negligenciam o dia do Senhor, o domingo, o culto, ocupando-se em coisas mundanas, pensamentos frívolos, imprudentes, os que buscam apenas os prazeres pessoais, os que amam a autoindulgência, ou seja, o coitadismo, o vitimismo, não fazem nada. Todos eles estão igualmente enterrando no chão as bênçãos que Deus lhe deu para que eles fizessem prosperar. É interessante que todos recebem alguma luz da parte do Senhor, mas nem todos a utilizam. Muitos preferem permanecer nas trevas. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus lhes confiou muitas coisas, mas eles não fizeram caso. Cavaram uma cova e enterraram. Isso nos lembra a palavra que Daniel deu ao rei Belsazar da Babilônia, quando aquele rei ímpio havia tomado os utensílios do templo e festejava com suas orgias com aqueles utensílios. E quando ele viu, então, uma mão escrevendo a sua sentença, Mene, Mene, Tekel, Parsim, foste pesado e achado em falta. E Daniel diz àquele homem, a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. O que você tem feito com as dádivas que Deus tem colocado nas tuas mãos? Aqueles homens, os 2 primeiros, imediatamente saíram a negociar, mas o terceiro foi negligente, preguiçoso e vitimista. Nós podemos olhar aqui para o texto ainda, meus irmãos, em terceiro lugar, que houve uma prestação de contas. Acompanha comigo a partir do verso 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Houve uma prestação de contas. O texto grego diz, literalmente, ele se reuniu
com eles para fazer as contas. Imagina você, então, na situação destes homens, a quem alguém que tinha confiança em você, colocou nas tuas mãos elevadíssimos valores para que você administrasse. E quando ele retornou, ele chama então estas pessoas a sentar com ele à mesa, ali com a calculadora, com papéis, com planilhas, e diz assim: você, chega aqui, senta aqui, vamos ver como é que foi. Que maneira você investiu, quais foram os investimentos, quanto foi que rendeu. Estes homens apresentaram-se diante dele. Provavelmente, interessante aqui, estamos estudando, mais uma vez aí fazendo uma propaganda dos nossos estudos panorâmicos do Novo Testamento, na quarta-feira, está sendo uma bênção, temos um grupo muito bom. Estamos aqui no livro de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Mateus era um publicano, antes de ser chamado por Jesus. Então, Mateus era um homem que lidava com grandes quantidades de dinheiro, conhecia bem estas relações monetárias. E só Mateus utiliza estes termos monetários aqui. Com certeza, então, como cobrador de impostos, isso reflete, então, essa expressão de negócios que ele coloca aqui. Os dois primeiros fizeram uso diligente dos bens. Obtiveram 100% de lucro. 100%, um excelente lucro. Nota que tanto que recebeu 5 talentos, obteve 100% de lucros, como que também recebeu 2 talentos. Teve 100% de lucros, ele dobrou. Da mesma forma, o que recebera 1 poderia também ter dobrado, mas foi negligente. Mas olha só então, meus queridos, o que o Senhor aqui vai falar, não é da inteligência, não é da capacidade. É claro que ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um, mas ele não vai falar agora da capacidade. Olha, parabéns, você é inteligente, você é capacitado. Não. O que foi que ele falou? Fidelidade. Fidelidade. Foste fiel no pouco. É muito significativo que os dois tenham sido elogiados pela sua fidelidade. O que Deus espera de você é que você seja encontrado fiel, que você tenha sido fiel na utilização das benesses que Deus coloca na sua mão. Por isso mesmo Paulo, em 1 Coríntios 4, diz: ora, além disso, que se requer dos despenseiros, dos oicônomos, é que sejam encontrados fiéis. O que Deus requer de mim e de você, naquele dia em que Ele haverá de prestar contas, é que tenhamos sido encontrados fiéis. Tenhamos sido fiéis na utilização das benesses que Ele nos colocou para administrar. Mas nós podemos olhar aqui ainda, meus irmãos, que naquele dia de prestação de contas, Ele não aceitará desculpas. Ele não aceitará desculpas. Verso 24 em diante. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? O que ele está dizendo aqui é: se você tem este conceito acerca de mim, se é este o pensamento que você tem acerca de mim, por que você foi negligente então? É claro que Deus não é da forma como este servo está acusando. É uma acusação terrível, falsa. Mas ele está falando a mesma linguagem dele. Se você sabia que era assim, por que você ainda não foi mais diligente, então? Cumpria, portanto,
que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. É interessante que Jesus, ao usar essa parábola, não é nem um pouco politicamente correto. Fala aqui de capitalista, um homem que tem capitais, que tem capital. Fala de banqueiros, fala de juros. Ora, se você não quis trabalhar, se você não quis fazer outros investimentos, se você não quis fazer outras aplicações, pelo menos colocasse no banco, ia render juros. Mas é curioso esse homem ter enterrado aquele dinheiro, porque é justamente isso que tem gente que pensa que o dinheiro nasce em árvores. Então ele enterrou o dinheiro, vai que nasce, né? Pensou que coisa bacana, ia cair umas folhinhas de dinheiro toda hora, né? Eu vou contar uma história aqui, mas essa história denuncia contra mim da minha ingenuidade quando eu era pequeno, tá, gente? Eu devia ter até uns 10 anos aí, então vocês têm que me desculpar. Era muita ingenuidade. Dois colegas que eram muito próximos, eram vizinhos, nós éramos quase que família. E um deles, que era o maiorzinho, chegou uma vez para mim e para o meu irmão mais novo, falando assim, olha, um deles, o mais novo, falou que o mais velho falou, o fulano, ele descobriu uma mágica para fazer dinheiro. Aí eu fiquei assim, meio que desconfiado, mas tentando acreditar. Mas pensou, uma mágica para fazer dinheiro? Aí eu falei, é mesmo? Mas como é essa mágica? Não, ele vai ali no escurinho lá, tal, aí ele faz uma mágica, aí ele volta com o dinheiro na mão. Eu falei, pois eu quero ver essa mágica. Aí ele foi lá no escurinho e voltou com o dinheiro na mão. E era um dinheiro assim que a gente não costumava ter, nem eu, nem eles. Fiquei pensando, não é que é verdade essa mágica para fazer dinheiro? Aí eu já fiquei com um monte de plano, né? Nossa, agora a gente vai conseguir comprar isso, aquilo. Toda hora ele faz a mágica e faz dinheiro, né? E aí a gente foi numa lanchonete, e a gente era doido por, né, tomar lanche em lanchonete e tal, ele pagou. E aí, nossa, que legal, né? Uma mágica para fazer dinheiro. Eu pensando assim, depois eu vou ter que pedir para ele me ensinar a fazer essa mágica, né? Porque fazer dinheiro é uma coisa bacana, assim, só com mágica. Aí só que não deu tempo de eu pedir para ele me ensinar essa mágica, porque a mãe dele o chamou e deu uma surra, mas uma surra tão grande, porque a mágica nada mais era do que ir lá na bolsa da mãe e pegar. Essa era a mágica. Não existe mágica para fazer dinheiro. Tem que trabalhar. Mas tem gente que acha que dinheiro nasce em árvore, por isso que ele foi lá e enterrou o dinheiro. E aí, no dia de prestação de contas, esse homem fala ao seu senhor em tom acusatório. Eu sabias que tu eras terrível, que busca resultados aonde não investe. Como assim não investe? Eu tive medo e escondi o dinheiro. A Nova Bíblia Viva traz esta versão. Tive medo e escondi o dinheiro. Isso nos faz lembrar de Adão. Quando Deus chamou Adão para prestar contas, Adão se esconde. E ele fala assim, eu tive medo e me escondi. Mas, meus irmãos, quando o Senhor vier para prestar contas com cada um de nós, não haverá nenhum lugar onde poderemos nos esconder. A Bíblia fala que os homens entrarão nas cavernas, nos túmulos, nas rochas, e tentarão se esconder da ira do Cordeiro. E eles olharão para os montes e dirão, caiam sobre nós. E os montes não farão isso, porque eles terão que se ver diante do Cordeiro e vão prestar contas de cada ato, de cada talento,
de cada benesse que Deus colocou em suas mãos, para você administrar para a glória de Deus, e você não o fez, você enterrou. E naquele dia, ele vai dizer, servo mau. É interessante que quem se desculpa muito, acaba se acusando. Tem um termo em francês, que traduzido diz justamente isso, quem se desculpa se acusa. Já viu gente que é negligente, gente que é ruim de trabalho, ele não cumpre o que ele tinha que cumprir, não faz a parte dele, não cumpre a tarefa dele, aí chega no dia, ele fica com um monte de desculpa, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, porque teve isso e aquilo. Quem se desculpa, se culpa. Esse homem, as suas próprias palavras, o culparam da sua negligência. Culparam da sua negligência. Interessante Jesus falar aqui que ele poderia ter colocado no banco, renderia juros. O encargo financeiro, nem mesmo em Israel, era considerado pecado. Era considerado cobrar juros dos próprios irmãos. Mas era permitido cobrar juros de pessoas que não eram de Israel. Assim também no Império Romano, as instituições financeiras cobravam juros a 8%, a 6%, evidentemente que eram legítimos, mas haviam então aqueles que faziam mau uso desse sistema, aí sim é a usura, que cobravam juros absurdos, que extorquiam as pessoas, aproveitando-se da situação de miséria das pessoas. Mas fora isso, o Senhor não está condenando aqui o sistema financeiro, desde que seja usado conscientemente. Em último lugar, meus irmãos, o Senhor Jesus, então, destaca que haverá consequências nesta prestação de contas. Acompanhe o verso 28 em diante. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Haverá consequência. Aquele que fizer mau uso das bênçãos que Deus colocou nas suas mãos, vai prestar contas e vai sofrer as consequências. Dai-o ao que tem 10. Aquele que tinha 10 talentos, recebeu mais um ainda, porque ele era fiel. Fiel no pouco, fiel no muito. Não costumamos aqui também pregar sobre dízimo, mas é uma doutrina bíblica. E eu creio que muitos aqui não atravessam a linha divisória da fidelidade, porque não têm a confiança de que Deus vai suprir. E são infiéis no pouco, e jamais serão no muito. E sempre ficam naquele pensamento de que ganham pouco, e que se tirarem o dízimo, se separarem o dízimo para o Senhor, vai fazer falta. São infiéis no pouco, jamais chegarão no muito. Porque o dízimo é uma questão de proporção. Ninguém dá mais que o outro. Veja que o que recebeu 5 talentos, multiplicou. E o que recebeu 2 também multiplicou. O que recebera 1, poderia também ter multiplicado. Aquele que ganha salário mínimo, sendo fiel nos dízimos, recolhendo 10%, não está dando menos que aquele que ganha um valor elevado, de forma alguma. E o que ganha um valor elevado não está dando mais do que o que ganha o salário mínimo. Ambos estão sendo fiéis. E é isso que Deus olha, a fidelidade.
Mas há aqueles que nunca cruzam esta linha da fidelidade, sempre ficam temendo e achando que fará falta e, portanto, não são fiéis. Aí fica pensando assim, quando eu ganhar mais, aí eu vou dar o dízimo. Agora é tão pouquinho, eu ganho tão pouco, o meu dízimo vai ser irrelevante. Foi o que pensou aquele homem que ganhara um talento, recebera um talento. Ora, como eu já falei aqui, um talento não era pouca coisa. Ele poderia ter administrado com fidelidade e não o fez. E não o fez. Provérbios 22, 29 diz assim: vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre a plebe. O que isso significa? Um homem diligente, trabalhador, correto, honesto, diligente, faz as coisas com diligência, faz as coisas de maneira limpa, de maneira clara, de maneira transparente, trabalha corretamente. Todo mundo gosta de um profissional assim. A agenda dele está sempre cheia. Agora aquele que é relaxado, preguiçoso, gasta o material que você compra, estraga, perde o material, dá prejuízo, esse aí nunca vai ser colocado entre os reis. Mas aquele que é diligente, vês um homem perito, será posto entre os reis. Fazendo as aplicações finais, meus irmãos, os dois primeiros cresceram, não permaneceram os mesmos. Quem realmente ama o reino de Deus não permanece o mesmo. Quem ama o reino de Deus não permanece o mesmo. Essa história de dizer que Deus me ama assim como eu sou, não é bíblico. Ele nos chama como estamos, mas Ele nos chama para nos transformar, não para permanecermos os mesmos. Efésios capítulo 4, 28 diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Ele chamou, a pessoa era ladrão, assassino, chamou ao arrependimento, não para permanecer o mesmo. Hoje em dia nós temos o conceito das igrejas inclusivas, que chama a pessoa para permanecer a mesma, não é esse o conceito bíblico. Aqueles homens não permaneceram os mesmos, eles foram transformados e eles transformaram aquilo que foi colocado na mão deles. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, não diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Olha só, então a igreja de Corinto, havia pessoas que tinham passado de homossexualismo, mas foi transformado. Ele não foi chamado para permanecer o mesmo. Havia pessoas que tinham passado de vida do crime, eram ladrões, mas foram transformados, roubadores, adúlteros. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele chama você e eu, para que possamos ter uma vida transformada, diferente daquela que quando Ele nos chamou. E Ele coloca dádivas nas nossas mãos, para que nós então façamos uso diligente de todas estas dádivas, porque um dia haveremos de prestar contas diante do Senhor de toda a terra. Por último, aquele homem que enterrou seu talento, tinha um pensamento que talvez seja o pensamento de muitos. Ele devolveu o dinheiro, exatamente como recebera, sim ou não?
Então ele não roubou o seu patrão. Ele devolveu o mesmo valor. Mas veja, aquele valor foi dado para que ele fizesse prosperar, não para enterrar. Então ele foi infiel. Ele foi infiel. No conceito dele, ele não havia feito mal nenhum. E esse é o problema de muitos. A pessoa fala assim, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, não me prostituí. Então, não ter feito nenhum mal, como diz Richard Baxter, é elogio para uma pedra. A pedra está ali, nunca fez nenhum mal, mas não para um homem. Nós temos que fazer o bem. Não fazer o mal não é suficiente. Temos que fazer o bem e fazer o bom uso de tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos para a glória dele. Amém.